Voltamos com Goiás mais Enem na TV. No bloco passado a aula foi de matemática, então que tal agora a gente dar uma pausa nos números, hein? Boa ideia, Johnny. Lembra que lá no começo do programa a gente falou sobre a importância de alternar as matérias na hora dos estudos? Verdade, para ajudar a gente com isso, quem está chegando é o professor Pedro Turco. Fala, Johnny. Professor, tudo bem? A aula agora é de história, né, professor? Na aula de hoje a gente vai falar sobre as relações de trabalho e eu queria que o senhor falasse para a gente por que o senhor escolheu esse tema para a aula de hoje. Então, Johnny, é um tema muito importante e recorrente nas provas do Enem, principalmente porque hoje, diante dessas novas leis trabalhistas, trazem novos desafios e novos conhecimentos acerca das relações de trabalho dentro do sistema capitalista. Beleza, professor, vou ficar ali no cantinho então acompanhando a aula. Qualquer coisa eu venho aqui, faço uma perguntinha ou outra. E eu queria que o senhor começasse explicando para quem está em casa assistindo o que é trabalho. Vamos lá, né? Assim, é uma pergunta importante. Trabalho é uma atividade por meio do qual o ser humano produz a sua própria existência, né? Essa afirmação não é minha, e sim de um grande autor que chama Karl Marx, que definiu o conceito de trabalho. A ideia não é que o ser humano exista em função do trabalho, mas é por meio dele que ele produz a sua própria existência. Trabalho é um elemento fundamental para a história do homem, né, professor? E ele está presente em várias etapas da história, né? Como é que se deu esse processo? Então, Johnny, esse processo ele se deu através de uma grande revolução que ocorreu no século XVIII, chamada de Revolução Industrial. Né? A partir da Revolução Industrial, as relações de trabalho foram modificadas. As anteriores, que se chamavam de relações feudais, que eram basicamente agrárias, foram transformadas por relações industriais, ou seja, as máquinas e outros incrementos, a construção de fábricas passaram a existir e o cenário europeu, principalmente da Inglaterra, passa a se modificar a partir dessa revolução. Vocês vão acompanhar agora, né, uma parte do filme do Charlie Chaplin, chamado Tempos Modernos, que ilustra muito bem o início do capitalismo na Europa. Percebe-se a utilização de máquinas em todo o processo produtivo, bem como a relação de alienação do trabalhador na época. De forma brilhante, o Charlie Chaplin mostra como é que o trabalhador se portava diante do processo produtivo. Muito bacana, professor. Agora de lá para cá a coisa foi evoluindo, né? A gente evoluiu bastante. Como é que se dá esse fenômeno hoje em dia, professor? Então, Johnny, hoje em dia ocorre um processo chamado toyotismo. Ele se iniciou no mundo, na Europa e no Japão em especial, a partir de 1970. O trabalhador dentro do processo produtivo passou a ser substituído por máquinas e o processo de automação começou a tomar conta desse ambiente, né? Ou seja, o trabalhador agora é bruto, a mão de obra bruta passa a ser substituída por uma mão de obra maquinada, automatizada e informatizada. Tudo bem, agora aquele momento que o pessoal que está em casa mais gosta. Tem alguma questão sobre esse assunto em alguma avaliação mais antiga do Enem, professor? Sim, Johnny, tem uma questão importantíssima que caiu no Enem de 2015, que trata sobre as relações de trabalho. Vamos lá, então, vamos ler a questão. Quer que eu leia, o senhor lê? Não, lê você. Quer tirar para o ímpar? Vamos lá, vamos à questão. Vamos lá. Uma dimensão da flexibilização do tempo de trabalho é a sutileza cada vez maior das fronteiras que separam o espaço de trabalho e o do lar, o tempo do trabalho e o de não trabalho. Os mecanismos modernos de comunicação permitem que, no horário de descanso, os trabalhadores permaneçam ligados à empresa. Mesmo não exercendo diretamente suas atividades profissionais, o trabalhador fica à disposição da empresa ou leva problemas para refletir em casa. É muito comum o trabalhador estar de plantão para o caso de a empresa ligar para o seu celular ou pager. A remuneração para esse estado de alerta é irrisória ou inexistente. A relação entre mudanças tecnológicas e tempo de trabalho apresentada pelo texto implica, alternativa A, o prolongamento da jornada de trabalho com a intensificação da exploração. Alternativa B, o aumento da fragmentação da produção com a racionalização do trabalho. C, o privilégio de funcionários familiarizados com equipamentos eletrônicos. Alternativa D, o crescimento da contratação de mão de obra pouco qualificada. E alternativa E, declínio dos salários pagos aos empregados mais idosos. E aí, professor Pedro Turco responde pra gente. Então, podemos perceber que o texto apresentado aborda o problema da extensão da atividade de trabalho para fora do ambiente profissional.
Isto é, Johnny, da invasão do meio domiciliar do lar pelas questões relativas ao ambiente corporativo, por meio de modernos meios de comunicação como celulares, computadores e a internet, que vem moldando acentuadamente as formas comportamentais das nossas relações sociais. A questão, por fim, exige que o candidato assinale a alternativa que aponte para a implicação que tem esse tipo de transformação no tempo de trabalho. A alternativa correta para essa questão é a letra A, apresentando uma conexão direta, o prolongamento da jornada de trabalho via tecnologia e comunicação e a intensificação da exploração. Muito bom, e você em casa acertou também? Valeu demais, professor Pedro. Final de mais uma aula. Manu, encerrei a aula de história por aqui. Valeu, Johnny. Valeu, professor. Encerramos também mais uma edição do programa. Bons estudos para você que está do outro lado. Até a próxima.